Olá, queridos, bom dia, paz, saúde, vitória, alegria, prosperidade, abundância. Que o melhor de Deus venha para você nesta manhã especial. Hoje já é sexta-feira, minha gente, é isso aí, hein? De segunda a sexta-feira, estamos aqui das 8h30 às 10 da manhã, com o Agir de Deus. E hoje é 24 de novembro, minha gente. 24 de novembro, sexta-feira especial, o último programa aqui da semana. É muito bom você sempre se atualizar, né? Às vezes o pessoal acostuma tanto com a programação, chega no sábado, de vez em quando alguém manda: ô pastor, o senhor não está no ar? É que o programa é até sexta-feira, pessoal. Se conecta aí, se liga, não ande no piloto automático, se liga. De segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, agindo Deus quem impedirá, abençoando vidas, abençoando famílias. E lembrando que também de segunda a sexta-feira, às 18 horas, temos realizado a nossa live Negócios com Deus, exclusivamente no Instagram. Então, se você tem aí Instagram, você tem essa rede social aí no seu celular, o Instagram, então segue Agindo Deus, quem impedirá? Ministério Agindo Deus, quem impedirá? Aí você pode assistir nossas lives e ser impactado com a glória de Deus, mais esse reforço aí que nós estamos realizando já, aliás, há 4 meses. Comecei em julho essas lives, ó, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, vamos completar 5 meses e já estamos recebendo testemunhos dessas lives, hein? É forte, hein? Você já é abençoado pelo rádio, então na live, então, a gente trata outros assuntos, à luz da Bíblia também, e está muito forte o agir de Deus. Então você que já estava com o seu rádio ligado, continue com a gente aqui, vai até as 10, quem aguentou até agora, aguenta até as 10 aí, porque só tem coisa boa aqui do Agindo Deus, quem impedirá. E já declaro, hein? Se você amanheceu muito bem, muito feliz, continue assim. Mas se você amanheceu meio triste, desanimado, espero que você se anime, viu? Em nome de Jesus. Se amanheceu com saúde, que essa saúde continua, muita saúde para você, física, mental, emocional. Mas se porventura a tua saúde física não está muito boa, em nome de Jesus, que você seja curado hoje, da cabeça aos pés, você receba aí uma unção de cura, de restauração. Nós cremos no poder da cura divina, pela fé, pela oração, pelo poder do nome de Jesus, porque ele diz que no nome dele nós vamos orar, no nome de Jesus. E ele diz: no meu nome vocês vão pedir, vão orar e as pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas. Então é isso aí, através da fé, nesse nome poderoso de Jesus, pessoas são curadas. Isaías 53 já profetizava, né, antes da vinda de Cristo, do seu nascimento, através do Espírito Santo ali, o Isaías profetizou, né, sobre o Messias, né, que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras ou pelas suas chagas, fomos sarados. Então já estava sendo profetizado. Então em Cristo nós recebemos cura. Então saúde, força, ânimo para todos nós e vamos que vamos, só está começando o agir de Deus desta manhã. Pastor Eva, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom saber que você está aí nesta perseverança. Isso mesmo, o povo está perseverante na fé. Aquele que perseverar até o fim, é até o fim. Não tem como voltar para trás, não tem como olhar para trás. Aquele que está em Cristo, está hoje presente, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A cada dia Deus tem uma novidade de vida. A cada dia é um novo respirar. A cada dia é um novo ouvir o que Deus tem para falar. A cada dia é sentir a presença desse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e ver como Deus vê. Você precisa ver as coisas como Deus vê. Nós olhamos na nossa percepção, no nosso entendimento, aquilo que faz sentido para a gente, não é verdade? Mas Deus vai além, Ele faz infinitamente mais, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Ele vai além, Ele visita, Ele surpreende e Ele faz infinitamente mais. Com essas palavras, Pastor Eva declara aí um dia muito frutífero para todos nós, Pastor Edson. Exatamente. E com a gente aqui na rádio também no estúdio, ou na técnica, o Fábio Torres, né, Fábio? Estamos juntos aí em mais uma manhã especial.
Salmos 119, verso 144 diz: a sua vontade revelada é eternamente justa. Ajude-me a tomar posse da sabedoria que há nela e viverei de verdade. Gente, é o seguinte, estamos aí na nossa jornada, os 40 dias. Estamos aí nessa preparação, estamos aí nessa jornada mergulhando na sabedoria do alto, palavra, ensinamento, orações. Está muito forte o agir de Deus. E hoje, nessa sexta-feira, estamos completando dos 40 dias. Hoje estamos no 32º dia, número 32, exatamente. São 40 dias, hoje está completando 32 dias que estamos orando, focando, ensinando, justamente para o fechamento que vai ser dia 3 de dezembro, hein? Ah, se você soubesse que vai ser muito legal. Estou vendo pelos olhos da fé. Então nós vamos fechar os 40 dias com uma celebração especial, dia 3 de dezembro. Agora, de 2023. E eu estou dizendo, hein? Oportunidade e dezembro de 2023 só existe um, é esse ano. Então vem com a gente, anote na sua agenda, dá tempo ainda. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 24, dá tempo de você se reprogramar e estar conosco. 3 de dezembro vai ser às 9h30 da manhã e também às 15 horas. 9h30 da manhã e às 15 horas do dia 3 de dezembro, ok? Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. A entrada é franca, você pode vir com a sua família e ali nós vamos entregar algo na sua mão ali. Vem com a gente, vem com a gente. Você que mora em Curitiba, você que mora do ladinho, sabe essa cidade coladinho com Curitiba? Tipo Campo Magro, Campo Largo, Colombo, Pinhais, São José dos Pinhais, Araucária, um pouquinho mais longe, mas também está quase próximo aqui, né? Fazenda Rio Grande, 4 Barras, Almirante Tamandaré, ou seja, essa cidade, se eu não falei a sua, é a sua mesmo, é isso aí, tá certo? Vem para cá então, coloca na agenda, 3 de dezembro. O ideal é você estar conosco de manhã às 9h30 e também às 15 horas. Se não for possível, escolha qual o melhor horário para você. Vem, anote aí, coloca uma plaquinha na geladeira, se você não pôs ainda, escreve lá. Escreve, dia 3 de dezembro, vou estar em Curitiba, no Agindo Deus Quem Impedirá, e eu vou estar lá e vai ser bênção. Então coloca aí, 3 de dezembro, 9h30 e 15 horas, tá certo? Vem com a gente e seja impactado pelo poder de Deus. Estamos com muita expectativa, pastora Eva, em Deus. Nós aprendemos, colocar toda a nossa expectativa em Deus, não em pessoas. Às vezes a gente coloca muita expectativa em pessoas e a gente fica na mão. Então a gente aprendeu a colocar expectativa em Deus e com oração, com meditação na palavra, ouvindo a voz de Deus, seguindo as instruções de Deus, aí a gente não é frustrado. Graças a Deus. E quem anda com Deus é diferente. Quem anda com Deus tem fé, tem força, tem ânimo, tem coragem, porque essa força, essa fé, esse ânimo, essa coragem não vem de nós, ela vem de Deus. Quando você é revestido por essa graça, porque a graça é favor e merecido. Você não merecia essa graça de Deus, esse manto que nos protege e traz essa glória, essa graça, porque você faz o que Deus te chamou para fazer. Por que as pessoas estão oprimidas, depressivas, desanimadas, sem rumo, sem foco, no emaranhado da vida? Porque elas desistem. Desistem muito fácil daquilo que Deus já comissionou, já designou, já te entregou a chave, já disse que é seu. Então, ele não toma de volta. Ele te dá projetos, ele te dá direção, ele te dá propósito. E à medida que Deus vai entregando nas suas mãos responsabilidades, você vai precisar aumentar aí a sua graça, esse favor de Deus. Você precisa aumentar aí a sua oração, o seu jejum, a sua imersão, a sua presença com Deus. Quanto maior a sua responsabilidade, mais perto de Deus você precisa estar. Quanto maior a sua responsabilidade, mais perto de Deus você precisa estar. Quando você não tem nada para fazer, não tem responsabilidade, não tem hora para chegar, leva a vida de qualquer jeito, não tem horário para nada, você não tem responsabilidade. Está entendendo isso?
Quando você tem que chegar naquele horário, no seu trabalho, e você tem que preparar a sua agenda, preparar o seu uniforme se você usa, você prepara o seu ambiente para chegar ali no seu trabalho, não é verdade? Com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. Nós falamos isso ontem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que te chama como coluna para sustentar um grande propósito, um grande projeto. E à medida que você se posiciona, eis-me aqui, ele vai te dando as chaves, ou uma chave que abre muitas portas. Deus trabalha com responsabilidade. E ele não chama também quem está desocupado, ele chama quem tem responsabilidade. Ah, pastora, mas só eu da minha casa, só eu da minha família, porque você tem essa responsabilidade. Então Deus chama pessoas assim, com responsabilidade. Porque a Bíblia diz o quê? Ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. E é interessante quando alguém diz assim, mas só eu. Que bom, Deus escolheu você primeiro. Você é um sortudo, um abençoado, abençoada, escolhido, né? Um escolhido, né? Às vezes a pessoa fala, mas só eu estou servindo a Deus. Que bom, pelo menos tem você para puxar a fila aí. Com oração, Deus vai nos dando graça. É assim, gente, está na Bíblia. Andamos de fé em fé, de glória em glória. Né? Cada dia a gente vai vencendo aí um gigante, né? Como Davi. Davi vence o urso, depois a leão, depois vem o Golias, né? Então, e conforme o tamanho do teu problema que você resolve, será o tamanho da sua promoção, né? Davi, se você analisar, ele cuidava das ovelhas, né, do seu pai, do rebanho ali da família, era um pastor de ovelhas, ele cuidava, ele tinha um carinho especial com aqueles animais, né? Aquelas ovelhinhas, não é? Ele fazia o trabalho dele, menino novo, trabalhador, gente boa, um menino que o coração dele, um homem segundo o coração de Deus, já garoto, já temente a Deus, né? E veio ali um animal para tentar pegar uma das ovelhas, ele encarou o animal e não deixou, né? Enfrentou o animal, enfrentou o urso, depois enfrentou o leão, ok? E eu digo que ele ficou conhecido aí entre a família dele, ali na vila, no vilarejo onde ele morava. Então ele ficou, Davi cuida da ovelha, Davi venceu o urso, Davi venceu ali o leão, né? Não é assim? Mas quem conhece essa história, acho que quase o mundo inteiro sabe dessa história, né? E principalmente cristão que não conhece essa história não é cristão, né? A história de Davi que venceu o Golias. Então, mas quando ele venceu o Golias, ele ficou conhecido na nação inteira e até nas outras nações. Aí o pessoal pensou, bom, aqui tem gente de fé, tem Davi, tem Deus está com eles, então, então tem alguma coisa diferente. Então é assim, né? Se o teu problema está tão gigante, mas tenha fé, força, ânimo, não desanime, e você vai vencer, e você vai ver, Deus vai te dar graça e força para você vencer, e a glória será tremenda, né? A glória será tremenda. O pastor Ed está falando sobre a história de Davi, mas sabia que muitas crianças dessa geração, até jovens, adolescentes, ainda não conhecem essa história de Davi. Não conhece a história de Daniel, não conhece a história de Jesus, não. Tem uma geração aí que está à sua volta, quem sabe os filhinhos dos seus vizinhos, dos seus funcionários, eles não têm esse conhecimento. Eles não têm essa crença, esse entendimento de um Deus vivo, de um Deus poderoso que nos restaura, que nos liberta, que nos cura, que nos salva. Então nós temos essa responsabilidade de levar a mensagem da cruz, de levar a mensagem da salvação, de levar essa mensagem de libertação para a nossa geração. Você sabia disso? Que você é responsável pela sua geração? Nós somos responsáveis pelos amigos dos nossos filhos que tem. Eu atendi essa semana uma moça, ela não tem conhecimento nenhum. 16 anos. Ninguém nunca falou disso para ela. Você está entendendo? Quem você anda cuidando? Quem você anda discipulando? Você anda dando essa comida boa, que é esse alimento dessa palavra poderosa, que é como um dinamite que entra para desfazer muralhas, quebrar fortalezas da depressão, fortalezas do suicídio, fortalezas da agressão familiar. Então Deus, ele nos dá esse cajado de responsabilidade. Você sabe do que eu estou falando. Mas é fácil quando a gente não quer fazer, quando a gente não quer entender, quando a gente não quer ser responsável por isso ou por aquilo. Então eu desafio você. Dia 3 de dezembro,
ore. Deus vai colocar 3 pessoas para você cuidar, para você dar esse alimento. Eu cuido de você. É legal quando a gente quer as benevolências, as bondades do Senhor, as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, mas quando Deus nos comissiona a sermos responsáveis por alguém, cuidar de alguém, evangelizar alguém, discipular alguém, levar alguém a Cristo. Ah, pastor, aí não é comigo não, aí com a minha vizinha. Ah, deixa que o pastor faz, deixa que a pastora faz. Não, é Deus nos chama. Aquela sua amiga, eu talvez não vou conhecer, mas você está pertinho dela. Sabe aquele seu funcionário que tentou suicídio essa semana? Você nem sabia. Então Deus, ele coloca pessoas feridas ao nosso lado. Deus coloca pessoas amargas ao nosso lado. Mas dá trabalho cuidar de algo. Dá trabalho cuidar de alguém. Ninguém quer ter essa responsabilidade. Mas nós fomos chamados para isso. Sabia disso? Nós somos livres para libertar outros. Nós somos curados para curar outros. Nós somos sarados para sarar outros. É linda essa frase. Curados para curar. Curadas para curar. A frase é bonita, mas a responsabilidade é grande. A responsabilidade é tremenda. Você precisa renunciar a muitas coisas. Você precisa dedicar o seu tempo. Você precisa se preparar. Você precisa estar atento aos detalhes. Aos detalhes. As pessoas vão passando pela sua vida. As pessoas vão passando pela nossa vida. Tu és responsável por aquilo que você cativa. Se você ganhou alguém para Jesus, primeiro você ganhou a amizade, o respeito daquela pessoa. E assim Deus vai te dando pérolas de sabedoria, entendimento, conhecimento. Então eu desafio você a anotar aí o nome de 3 pessoas que você sabe que está com problema no casamento, está com problema com os pais, está com problema com os filhos. É isso que Deus nos chama, para gerar vidas. As pessoas geram morte, geram doenças, geram rejeição, ciúme, medo, angústia. Deus nos chama para gerar vidas que queiram esse Deus tão tremendo, tão poderoso, tão maravilhoso, que está aí no sorriso de uma criança, que está aí batendo a porta para entrar nos corações. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir, então é de fora para dentro. Ele quer entrar e fazer morada. Ele quer habitar nos seus relacionamentos, ele quer habitar no seu trabalho, ele quer habitar aí no seu casamento, ele quer te ajudar a resolver essas situações. Mas as fugas estão aí. As pessoas estão fugindo desse encontro com o próprio Deus, que é um desafio. Porque Deus, quanto mais perto dele, mais ele mostra as nossas fraquezas. E nós vamos tirando. Por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e o novo de Deus começa a acontecer. Exatamente. Eis que tudo se fez novo. Então ande em novidade de vida e vem com a gente. Então aproveite as oportunidades. Eu tenho ministrado uma série de ensinamentos nas lives das 18 horas, de segunda a sexta, falando justamente sobre oportunidade, não é? Tem oportunidade que ela passa para a nossa vida, às vezes até todo dia, algumas. Outras semanais, mensais, anuais. Mas tem oportunidade que é de vez em quando. Então aproveite essas de vez em quando. São portas abertas e a oportunidade está rindo para você. Abrace a oportunidade. Entendeu? Abrace, isso mesmo. De braços abertos para as oportunidades. É isso aí. Oportunidades em todas as áreas. No seu trabalho. Tem aí muitos depoimentos de ouvintes que começaram a ouvir a live das 18 horas e apareceu ali 3 vagas de emprego, 3 oportunidades. Você pode escolher, porque Deus é o Deus de abundância. Ele faz, ele é grande. Salmo 24 diz que ele é dono de tudo. Ele é o dono, ele que manda, ele que governa, ele que gerencia, ele que te administra. Aí você faz as escolhas. Os planos são nossos, mas os planos são nossos, mas Deus dá a resposta. Ele dá a resposta. Ele dá a direção. Você sabe quando é de Deus e quando não é. Quando você tem que entrar e quando você tem que sair. Quando você tem o Espírito Santo dentro de você, ele fala com você. Então essa sensibilidade
essa graça está aqui nessa manhã, esse favor de Deus que nos faz estarmos aqui. Ele está aí juntinho com você. Você entende isso? Uhum. Deus está com você. Ele está nessa tempestade. Ele está nessa fornalha. Ele está nessa cova de leões. Ele está nesse gigante que você não consegue cortar a cabeça dele. É o mal pela raiz. Mas a partir de hoje, dá um decreto no mundo espiritual. Esse mal será cortado pela raiz. Nunca mais você vai passar por isso. Você consegue dar essa ordem? Miséria, sai da minha casa. Vícios, você não tem poder. Espírito agressivo não tem poder. Então nós estamos vivendo em momentos em que pessoas estão precisando de amigos de verdade. Pessoas de verdade, pessoas verdadeiras. Que ore, que ajude, que estenda as suas mãos e diga, não temas. Deus está com você. Não tenha medo. Levanta e anda. Aproveitando, a gente falou de Davi, e 1 Samuel, capítulo 16, o verso 13, diz assim: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Perceberam aqui? Isso aqui foi aquela cena sensacional em família, quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé. Que lá na casa de Jessé, Deus falou, lá entre os filhos de Jessé eu tenho um separado, um escolhido, você vai lá para ungí-lo, futuro rei. E assim Samuel foi. No verso 7 de 1 Samuel 16, quando é apresentado os filhos de Jessé, aparece lá o Eliabe, né? O Eliabe que era o mais velho, né? E foi dito assim, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então Samuel observou que o ungido era Eliabe, ele olhou a aparência. Ele olhou o tamanho do cara, o cara já era do exército, né? Deus respondeu no verso 7, 1 Samuel 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Não é assim? Hã? Não tem um ditado que diz assim, nem tudo que reluz é ouro? Pois é. Você vê, Samuel, homem de Deus, né? Quase que ele é enganado. Se Deus não entra em ação ali, se Deus não intervém, ele já achava que Eliabe seria o ungido, né? E justamente passou Eliabe, passou Abinadab, foi passando um por um. Terminou todo mundo ali, cadê? Tem mais? Aí Jessé falou, não, tem mais um, tem o mais novo, cadê? Tá trabalhando. Lembra que a pastora falou agora há pouco? Sim. Deus chama quem trabalha, quem está na lida, quem está fazendo alguma coisa. Você que tem uma mentalidade de dizer assim, quando eu aposentar, quando eu estiver livre, aí eu vou fazer. Meu amigo, aí é tarde demais. Pode ser tarde, depende do que você vai fazer. Porque tem gente que tem essa filosofia, quando eu aposentar, aí vai ser assim, vai ser assado. Irmão, quem pensa em aposentadoria e ainda é tão novo, pensa muito pequeno. Vamos trabalhar, vamos à luta, né? Não estou falando contra a aposentadoria, e sim aquelas pessoas que têm uma mentalidade, né? Gente tão nova e fica pensando aposentadoria. Irmão, às vezes a lei muda tanto que quando você for aposentar não vai existir mais. Não assusta não, tá? Deus vai te dando oportunidade à medida que você dá o passo de fé. É no caminho que aqueles homens foram curados. Eram 10. Foi no caminho. É no caminho. É indo em direção. É indo. É tão lindo porque Deus ele tem as suas estratégias. A pedagogia de Deus ela é diferente. Ele anda na contramão da história. Não é como você pensa, é como ele quer, como ele faz. Então, quando você está disponível, hoje eu estou disponível para Deus. Hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. Hoje eu não estou com pressa de sair aqui do meu cantinho de oração. Porque quando Ele quer falar, você já sai correndo. Não. Ele fala no silêncio, no secreto,
na meditação, na reflexão. Que meditar, pastor? Eu nem tenho tempo para isso. Eu nem estou parando mais, faz tempo que eu não paro. Eu paro só para dormir e olha lá ainda, porque eu durmo tarde, acordo cedo, não vejo nada. Tá entendendo? Então essa é a função do mal, do ruim, do inimigo. Ele quer distrair você, ele quer te ocupar tanto. Ele quer te ocupar tanto, deixar você tão preocupado, ocupado e perturbado ao ponto. Você tira a sua paz, você perde a sua paz. Você mesmo se enrosca, se enrola nas suas atividades. E assim, você vai perdendo a alegria, vai perdendo a paz, vai perdendo a vontade de orar, de adorar. E Deus vai ficando longe. Não, Ele quer estar presente, dia após dia. Ele é Pai, Ele é Conselheiro, Ele é Príncipe da Paz, Ele é a Rosa de Saron, Ele é a Estrela da Manhã, Ele é o lírio dos vales, Ele é o cheiro suave, Ele é o perfume, Ele é o vento, Ele está ali soprando, sussurrando nos seus ouvidos. Pare, olhe, escute, preste atenção, eu vou te ajudar, vai por aqui, não entra ali, sai daí, tira os seus pés, limpa os seus pés quando entrar. Preste atenção nesse que está à sua frente. Preste atenção no seu casamento. Preste mais atenção nos seus filhos. Gente, é tão lindo quando você ouve a voz de Deus. Ele fala. Ele fala na sua individualidade. Ele fala na sua individualidade. Não temas, não se preocupe. Olhe os lírios. Olhe as plantações. Olhe os animais. Eu cuido dele. Eu cuido tão bem. Como eu não vou cuidar de você? Exatamente. Deus tem um cuidado muito especial com cada um de nós, né? A Bíblia fala que somos a menina dos olhos de Deus. É o carinho de Deus. Tá certo? Então receba essas primeiras instruções, seja cheio do Espírito Santo. Graças a Deus, é isso mesmo. Você é responsável por aquilo que você cativa. Então é muita credibilidade, muita responsabilidade, levando luz, levando paz, levando responsabilidade dessa palavra, porque é o Espírito Santo que se conecta. Então quando você tem a presença do Espírito Santo, você é atraído pela glória, pela graça. E a pessoa também ela é cheia do Espírito Santo, então testifica com o mesmo Espírito. A conexão de Deus, ela é assim. Sabe quando existe uma sinergia de propósito, de comunhão, de direção, de entendimento? A pessoa começa a entender como Deus fala, como Deus age, como Deus toca, como Deus vai dando direção. 8h30 você tinha um pensamento. Você começou a ouvir a palavra, aquele pensamento ruim já sumiu, você já pensa diferente. Deus muda os seus pensamentos malignos, ruins, adoecidos e negativos. E Ele vai transformando a nossa vida. Porque Ele é o nosso Pai. Ele nos conhece. Ele sabe como lidar com a gente. Ele sabe como a gente funciona. E você sabe como você funciona e a necessidade de estar perto de Deus. Olha, pastor, eu venho de uma família de tanta agressividade, de tantas brigas, de tanto negativo, que eu preciso estar pertinho de Deus todo dia. Porque essa velha criatura, essa situação ruim, tenta embaraçar minha mente, os meus pensamentos. E às vezes, eu quase fico escorregando. Não, mas eu trago à existência aquilo que não existe. Eu levo cativo o meu pensamento, a obediência de Cristo. Eu começo a alinhar de novo os meus pensamentos. Então Deus faz isso com a gente. Você é luz. Você está aqui na terra para iluminar. A luz de Cristo tem que habitar e as trevas têm que sair. Então a escuridão ela vai sumindo à medida que a luz entra. Você está num ambiente escuro, você ligou a luz, 1, 2, 3, foi clareando, foi iluminando. Então a luz ela vem de cima para iluminar aquele ambiente de trevas. Aquele ambiente de odor ruim, aquele cheiro ruim, cheiro de miséria, cheiro de pecado, cheiro de coisas velhas. Ele vai eliminando, ele vai tirando aquela sujeira que está impregnada, aquela capa da miséria que está impregnada ali há muitos anos. Ele vai lavando com a sua palavra que lava, hidrata,
purifica, porque a água faz isso, né? Ela lava, purifica. A palavra é como água, ela lava, ela limpa, ela vai tirando. Ela vai tirando. Ontem ela tirou um pouquinho, hoje ela tira um pouquinho. E assim ela vai tirando. É verdade, pastor, eu tinha cada pensamento sobre mim mesmo que nem eu acreditava em mim mesmo. Eu já estou acreditando que eu tenho capacidade, eu vou lá e faço, vou lá e realizo, porque Deus vai à minha frente, não é eu que faço, é Ele que realiza em nós, tanto querer como efetuar. Exatamente, por isso que fazendo uma comparação com a nossa higiene pessoal, né? É normal, no mínimo, uma vez, você toma banho uma vez por dia, no mínimo, né? Você toma aquele banho justamente para se cuidar. Sim. E você precisa da água. Trazendo para a palavra é a água que limpa, que nos purifica. Jesus é a palavra. Então você tem que ser purificado a cada dia, né? Tomar o seu banho espiritual todo dia. Vamos usar essa analogia aqui, né? Com o banho. Então, é a purificação da palavra, tá certo? E de fé em fé, cada dia você vai vivendo, viva um dia de cada vez, né? Faça o seu planejamento financeiro, faça o seu planejamento de vida, o seu projeto de vida, mas lembre, viva um dia de cada vez. Não viva do passado, o passado já passou. Pegue as boas experiências para te melhorar o teu hoje, projetando um futuro, mas viva o hoje. Porque às vezes tem pessoas que ela diz assim, amanhã eu vou ser feliz, o mês que vem eu vou ser feliz, o ano que vem eu vou melhorar. Não, hoje você precisa ser feliz. Hoje você vai melhorar. Jogue para o hoje. E melhorando hoje, cada dia você vai melhorando e assim vai melhorando. Tá certo? Isso aí, nós temos muita responsabilidade, né? Como mãe, como filha, como serva, como mentoras. Eu sempre digo para minhas pacientes, né? Você tem que gerenciar um castelo. Então, você é uma princesa. Você é uma rainha aí do seu lar. Então, você tem toda a responsabilidade. Porque essa mulher de Provérbio 31:10, essa sabedoria, ela tem que vir do alto. Então, quando você está muito cansada, quando você está muito esgotada, quando você está muito depressiva, deixa eles fazer um pouco. Deixa esse filho lavar a louça, deixa esse maridão aí dar um trato aí, dá uma voltinha, 20 minutos só. Sai um pouquinho, 20 minutos, dá uma volta ali no quarteirão. Sabe, abre a sua mente, você vai ouvir os passarinhos, você vai respirar fundo, você vai voltar ali naquela meia hora, 20 minutos, diferente, você vai ter uma nova percepção. Uma vez eu orei por uma senhora e eu estava em atendimento muito sério com ela, ela disse, eu não gosto mais da minha casa, não gosto mais da minha família, eu quero vender, ora para mim, eu quero vender essa casa. E depois que oramos, depois que conversamos, ela voltou para casa, ela disse, que eu ia fazer? Vender minha casa que eu tanto amo, que casa linda, que maravilhosa, foi eu que decorei, foi eu que fiz esse jardim. Onde eu estava com a cabeça em vender minha casa? Então, esses pensamentos de esgotamento, porque a pessoa quando ela está cansada, esgotada, ela começa a pensar bobeira. Essa cidade não é legal, essa casa não é boa, e começa a vender tudo e perder tudo e fica num emaranhado de problemas da sua própria vida. Então, o programa Agindo Deus Quem Impedirá, ele traz esse equilíbrio, esse raciocínio com responsabilidade, porque Deus ele nos capacita para coisas maiores, mas nós precisamos estar preparados para essas coisas maiores. Por isso, Deus me deu esse método Gerando Vidas, ensinar essas mulheres a gerar vida e não morte, saúde e não doença, alegria e não tristeza, positivar esses fatos negativos que ficam dia após dia, eu sou feia, eu sou velha, Deus não me ama, esse marido não gosta mais de mim, e elas começam com pequenas pedrinhas ruins na sua mente, pensamento de desvalorização, elas vão se desvalorizando, se colocando em posições que não são delas. Então Deus nos chama a isso, a levantar essa geração de mulheres amadas, queridas, princesas, meninas e mulheres que Deus ama tanto e tem um grande propósito na sua vida. Então você não precisa competir com ninguém, você não precisa ter ciúme de ninguém, você só precisa ser quem Deus te chamou para ser. Só seja você mesma. E como que eu faço, pastora? Conte a sua história, ame a si mesma, valorize quem você é, a família que você veio, de onde você veio. Conte para os seus filhos o que você passou, o que você não passou. Abra o seu coração, seja leve para servir a Deus.
Qual que é a primeira coisa? É aceitar quem você é. Eu me chamo Eva. Eu nunca tive problema com o meu nome, Eva. Eu conheço pessoas que têm problema com o próprio nome. Então aceite o nome que você tem, o pai que você tem, a mãe que você tem, o lugar que Deus te colocou. Não, eu não gosto desse lugar, eu não gosto dessa casa, eu não gosto dessa cidade. Só vai piorar. Então, aceite quem você é. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Porque tem pessoas que às vezes elas ouvem uma palavra e ela acredita no que o outro disse. Não. Quem falou? Quem diz que tu és? Quem diz que eu sou? Então, se você ficar acreditando nas vozes negativas dos outros ou dos seus próprios pensamentos, você vai ser uma pessoa triste, amarga, amargurada. E isso traz doenças até nos ossos. Isso traz enfermidades. Um ambiente que desvaloriza muito uma pessoa, ela se torna uma pessoa enferma. Ela não quer nem levantar. Levantar para quê, pastora? Mais um dia, eu já sei como vai ser e não vai ter nada de bom. Então, ela alimenta aquele pensamento ruim e isso adoece. Isso entristece. Mas levanta a cabeça, abre a janela, olha lá fora, tem um mundo que te espera, tem um Deus vivo que te sara nesta manhã, que te liberta nessa manhã para um novo tempo de vitória. É isso aí. E se você... É isso aí, tá certo. E homens, cuide das vossas mulheres. Uma vez o meu pai viu um senhor passando assim na nossa empresa e ele disse assim, aquele senhor olhou para aquela mulher e disse, nossa, que mulher linda, nossa, que mulher cheirosa, nossa, que mulher maravilhosa. Aí meu pai olhou para aquele homem e disse assim, cuide bem da sua, que ela vai ficar assim também. Então, homens, cuide bem das vossas mulheres aí, que ela vai ficar bonita, cheirosa, perfumada, alegre. E é maravilhoso servir a nossa família. É isso que a nossa ouvinte estava tentando dizer, e é isso que você precisa ser também. Então, gerar vidas é isso. A pastora Eva tem tentado gerar vida no coração de muitas mulheres. E Deus tem sido misericordioso, maravilhoso, e Ele está agindo, Ele está operando, Ele está transformando, Ele está curando, Ele está arrancando essas mulheres do lamaçal, do poço, da inferioridade, da doença, da depressão, do suicídio, para um novo tempo de vitória. É isso aí, queridas e queridos, né? Aproveitando essa palavra bacana da pastora, aproveite, se você pode, já nesse domingo agora. Domingo agora é dia 26 e é o último domingo de novembro. Então vai ter em nossa reunião uma ministração, uma palestra, um ensinamento e orações para as mulheres nesse domingo. Então já vem, estamos nessa preparação dos 40 dias. Então você que está aqui pertinho da gente, aproveita e vem. Vem, mulher, vem aqui que você ouviu esses conselhos. Agora você está pertinho, vem. Domingo agora dia 26 agora de novembro. Hoje é sexta, passa amanhã sábado, depois de amanhã, né? Domingo agora, 9h30 da manhã, vai ser um único horário, tá? Porque estamos se aproximando aí do Agindo Deus de dezembro, então a gente vai fazer esse mês só de manhã, às 9h30 da manhã, uma ministração forte. Foi tremendo o mês de setembro, eu estava lá, os homens, nesse dia, nós vamos lá para ajudar a recepcionar. Então eu vou estar lá, vai ter alguns homens que caminham com a gente no presencial, vai estar lá também, mas é uma ministração com a pastora Eva, vamos estar lá dando essa cobertura espiritual e vai ser forte, tá bom? Então aproveite as oportunidades. Domingo agora, 26 de novembro, 9h30 da manhã, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Entrada franca. Vem na fé, traga a fé junto e traga mais alguém, tá certo? Pra gente orar, pessoal, tá quase encerrando aqui, tem um testemunho. Vocês são... verdade, Deus é maravilhoso, eu fiz um voto em nome do Victor Hugo, pedi oração, hoje ele está bem, né, já está bem. E a gente agradece demais as palavras da pastora Eva também, quem escreveu aqui é a Rose, lá de Tubarão, Santa Catarina, né? Também com a gente aqui, bom dia, pastores, juntos em oração, a Cleide, né? A Cleide também está com a gente. Também o Pedro Paulo, lá de Londrina. Pedro Paulo, um grande abraço, meu querido. E ela diz que ele disse que está na casa da filha, em Piraquara. Opa, tá pertinho de nós. Então,
Pedro é de Londrina, mas hoje está em Piraquara, pelo que eu estou entendendo aqui. Um grande abraço, Pedro. Um grande abraço para você. Se tiver domingo aqui também, vem no hotel com a gente aqui. Vai ser bênção, beleza? De Ipatinga, Minas Gerais, paz. Estamos juntos e a alegria do Senhor é a nossa força, diz aqui a Creuza, lá de Ipatinga. Também de Cascavel, no Paraná, está ouvindo a gente. E diz que ouve a gente há 19 anos, todos os dias, desde que morava em Curitiba. Agora estou morando em Cascavel, mas continuo com a minha mãezinha, ouvindo e orando com os pastores. E que Deus abençoe vocês. E oro por vocês e pelo ministério de vocês. Que beleza! Um abraço, é a Sandra Lara. Você vê, ela morava em Curitiba. Aquilo que eu digo, o pessoal muda de bairro, muda de cidade, muda de estado da federação, muda até de país, mas não larga a gente. É isso aí, pessoal. Tamo junto e misturado e juntos com Jesus somos mais fortes. Também com a gente a Maria Luísa. Aquele abraço, Maria Luísa, do SIC. Deus abençoe. E ela disse que vai estar com a gente se não chover. Irmão, se chover, vem com guarda-chuva. Aquele abraço. Nossa, irmão, é uma benção. O Ailton também. Ailton, obrigado, Ailton, pela sua semente de fé. Que Deus te prospere muito, muito, muito. A Rita também mandou pedir de oração. Agora é a lista do pessoal que pede oração. Tá tudo ligadinho de Romaria, Minas Gerais. A Elza Maria também está conectada com a gente. Também vamos orar, Maria, já, já. Também com a gente aqui de Joinville. Ela diz, pastor, hoje durante a caminhada eu comentei com a minha cunhada Ana sobre a sabedoria da pastora. Com certeza a Ana está ouvindo a programação também. Era sobre isso que eu estava falando, Ana. Com ela nos entende como mulher. Beijo, pastora Eva, que Deus abençoe sempre a sua vida. Te amamos. E também, ela agradou o pastor agora aqui, também amamos. Eu gosto dessas irmãs, benção. Também amamos ouvir o pastor. Irmãos, o pastor ele entende bem essa linguagem. Graças a Deus, nosso casamento é muito bom, graças a Deus. E eu entendo, né, que cada um tem o seu dom, né? Eu tenho o meu jeito de pregar, a pastora Eva tem o jeito dela, cada um tem o seu jeito. O importante é que cada um está produzindo para o reino de Deus. Como vocês mulheres, vocês homens que nos escutam, que nos ouvem, né? Cada um tem o seu estilo. Um fala Jesus de um jeito, outro fala Jesus de outro, mas tá falando, tá semeando e tá dando bons ensinamentos. E é claro, a pastora Eva, além de pastora há muitos anos, serva de Deus, mulher, esposa, mãe, né? Também é terapeuta, então ela também tem atuado em áreas assim há muito tempo, então isso tudo, ela tem um bom conteúdo gigantesco, né? Isso eu fico feliz de ter casado com você. E todos nós temos responsabilidade. Então, ai daquele que não cumpre o seu propósito. Então, a responsabilidade que você tem com o seu chamado de mãe, de esposa, de empresária, de gestora aí da sua empresa. Então, você tem uma responsabilidade. Então, nós não podemos transferir. A mãe, ela não pode transferir para o pai aquilo que é função dela. Nós até tentamos, bem, vai lá, bem, faz isso, mas você não pode transferir. Aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. E aquilo que o pai tem que fazer, não adianta a mãe querer fazer, não vai funcionar. Ela tenta, ela vai, mas ela não consegue. Então, só concluindo ali o que a nossa ouvinte disse, eu tenho uma responsabilidade, você tem uma responsabilidade. Então, o pastor Edson tem uma responsabilidade. Então, eu tenho que cumprir a minha responsabilidade e assim, juntos, nós chegamos mais longe. Sozinho você chega, mas juntos. Então, ajude o seu esposo, ajude os seus filhos, faça a sua parte sem pesas. Faça com leveza, faça com alegria. Bem, hoje não dá, pode ser amanhã. Aprenda a fazer sua agenda. Aprenda a fazer sua agenda, aprenda a ser leve, porque vai frutificar, vai florescer e vai ser bênção. É isso, pastor Edson, com que certeza. Eu queria dizer. Amém. Senhor Deus, Deus dos milagres, Deus das maravilhas, que nos entende, que nos compreende, que se faz presente nesta manhã, nos corações, nos lares, nas empresas, nos países, onde chega a nossa voz, chega os milagres criativos de Deus operando e transformando situações. Tira esse pensamento de miséria, tira esse pensamento de morte, de medo, de suicídio, de depressão, de angústia do coração dessa mulher que tem capacidade, que tem habilidades, que tem talentos, que tem tantas coisas para realizar nesse dia, mas está sem foco, sem direção, sem rumo, Pai. Uma coisa fácil eu a buscarei.
Que essa pessoa entenda o seu chamado, o seu propósito, o seu desígnio. Livra de todo mal. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, tudo e todos. Para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa vida, dando alegria e inspiração para o nosso encontro desse domingo pela manhã, do dia 3. Tudo que precisamos realizar nesse mês, nessas semanas. Ó Pai, Tu sabes, ó Deus, como está o coração de cada um. Separa cada pessoa que vai estar conosco nesses próximos dias, Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores nem desgosto, possa habitar nos corações. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e quero usar, Senhor Jesus, as Tuas palavras de Mateus capítulo 7, o verso 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Senhor, que uma porta da Tua parte, Deus, venha se abrir para aqueles que precisam dessa porta. Talvez pode ser uma porta de emprego, de trabalho, de negócio, de uma conexão profissional, financeira. Para outros, uma porta que vem a cura divina neste momento. Para outros, uma restauração conjugal, restauração familiar. Ó Deus, que a Tua graça, favor e bondade alcance cada pessoa, cada ouvinte, cada um que está nos recebendo com alegria na sua casa, no seu ambiente familiar ou na sua empresa, nos seus negócios. Proteja cada família, Pai. Que tenhamos um dia de vitória, de paz, de saúde, de alegria. Que tenhamos um final de semana debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Vidas sendo salvas, curadas, libertas e transformadas pelo Teu poder. Abençoa a água que eu separei, que muitos separam, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa também, ó Pai, as pessoas que têm sido colaboradoras financeiras do nosso ministério através de um dízimo, de uma oferta, de uma contribuição. Abençoa cada trabalhador, trabalhadora, empresário, empreendedor, profissional liberal, autônomo, que ainda hoje eles façam negócios financeiros e venham ganhar muito dinheiro, esses que trabalham com vendas, com negociações. Deus, quem sabe tem pessoas que estão precisando fechar um grande contrato, mas tem algo travado, que o Senhor coloque as Tuas mãos para abençoar e destravar o que está impedindo esse negócio, para que ambos, tanto o comprador e o vendedor e o intermediário, todos saiam bem e ganham a sua comissão justa e honesta. Que a bênção da abundância e da prosperidade de Deus seja sobre todos nós, sobre todos vocês. Abençoe esse período, Pai, de transição, esse período de renovação de contrato, de tantas mudanças, ó Pai. Então levanta, Senhor, levanta os 300 de Gideão, levanta como o Senhor levantou 300 pessoas para ajudar Gideão naquela batalha. Levanta 300 pessoas, ó Pai, a partir de hoje, 300 pessoas que vão se aliançar ao nosso ministério para dar esse apoio, esse suporte financeiro para que a gente possa continuar aqui até a volta do Senhor Jesus. Assim oramos e abençoamos o povo, o Brasil e as nações sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.